Sejamos todos bem-vindos e a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa que sempre nos acolhe como lar de esperanças, nos instrui como uma imensa universidade de almas e ensina a curar-nos como um grande hospital de misericórdia. O tema de hoje, o amor é a alma da vida. E eu ainda não sei nem o que é alma, muito menos o que é amor. Vocês sabem? Então vamos recordar. Porque ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Aprender é recordar o que nós sabemos. E fazer é demonstrar que compreendemos a pauta e colocamos essa pauta em curso. Para Joana de Ângeles, o amor é a alma da vida. Para André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. Os meus neurônios derreteram depois de eu os reconstruir para entender essa metáfora. Porque para a autora, antes do amor, não existia a criação. O amor é a força mais potente que existe no cosmos e ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. O que propomos é encontrar a origem desse amor com o nome de sal da terra e depois acompanhar a sua trajetória para vê-lo como luz do mundo. Então respirem fundo, relaxem. Se vocês se proporem, faremos uma conexão de consciência a consciência, de mente a mente, e vamos falar como se estivéssemos dentro da mente de vocês ou dentro do cérebro para facilitar a compreensão. Porque se formos buscar no som, às vezes a minha voz não vai alcançar para falar 1h20 mais ou menos, ou um pouco mais ou um pouco menos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele. E eu fiquei imaginando o que é o Verbo. Porque a luz incriada nós sabemos. Mas na lição ou no versículo, o Verbo era Deus, ou é Deus. No nosso universo, o nosso Verbo é o nosso pensamento. Se Deus pensa, eu não sei, mas eu suponho que seja a sua própria expressão, como se assim o fosse. Porque Deus não é criador para usar o pensamento, usar as suas mãos e criar a obra fora de si, porque Ele não é um Deus antropomórfico, porque a obra é no próprio Deus. Não existe nada fora de Deus. De modo que, para nós, a luz incriada é a consciência cósmica. O Verbo é o seu mecanismo de expressão, o que nós chamamos de onipresença, se vocês preferirem essa linguagem. É um mecanismo por meio do qual ele se faz presente em todos os lugares. Como consciência cósmica, é a suprema sabedoria. Essa sabedoria se expressa, segundo vários autores, como hálito divino. E esse hálito divino transforma-se na ação do Verbo como psiquismo divino. E do psiquismo divino nasce a luz, que é o Espírito na sua origem. Faça-se a luz se fez.
é uma forma de falar o verbo que se tornou vida ou que se tornou carne, mas ainda não é a carne nesse estágio. O que nós chamamos de espírito, o princípio inteligente do universo, é essa luz, a mais ínfima fração da luz cósmica, recém-nata ou recém-saída do psiquismo divino. E para vários autores, quando ela fraciona e começa a reunir-se em dois ou mais, como disse-nos Jesus, ela forma o que nós conhecemos como amor. O amor é a reunificação dessas mônadas, dessas partículas primordiais, no todo que se constrói de acordo com o que se pretende. E esse é o amor que chamamos como sal da terra, e na sequência vai formar o que nós conhecemos como o éter cósmico, o akasha, onde está todas as memórias de tudo que existe no cosmos. A partir do momento que esta reunião de pequenas frações da luz, desses espíritos na sua origem, assim como um arcanjo é feito de anjos, fica difícil imaginar isso? Meio complicado, né? Imagine uma porção de anjos se unindo, formando um arcanjo. Não precisa acreditar em nada que eu disser. Isso é Ramatiz. E quem governa o nosso planeta é um arcanjo, segundo ele, na obra O Sublime Peregrino. Da mesma forma, Jesus não é o Cristo, é uma fração do. E não é só Ramatiz que fala isso. Carlos Torres Pastorini, em Sabedoria do Evangelho, também. Emmanuel, Chico e outros luminares também. Kardec desejou entender o que era a alma do mundo. Vocês podem imaginá-la como a alma do nosso planeta, do nosso mundo, ou a alma do cosmos. Fiquem à vontade. Está na questão 144 da obra O Livro dos Espíritos. E a resposta foi: é preciso entender a alma do mundo como um conjunto de espíritos, formando uma só realidade, sob a regência do Espírito-chefe. Mais tarde, na Revista Espírita de 1868, ele volta à baila com a pergunta ainda que para ele não estava resolvida. Embora na resposta da questão 151 do Livro dos Espíritos, foi como pergunta a própria resposta. A soma dos espíritos não forma um todo? Não constitui o mundo completo? E agora, na Revista Espírita, ele narra que é a soma de todas as almas encarnadas, juntamente com as desencarnadas, sob a regência do Espírito-chefe, que nós chamamos de Cristo, é que forma a alma do mundo. Não é tão difícil entender isso. Imagine o corpo de vocês. Ele é um ou ele é vários? Um e vários. Ele é uma unidade composta de uma variedade. Porque mais de 10 sistemas, cada um com a sua consciência. Cada órgão dentro de um sistema tem a sua consciência particular ou individual. Porque se assim não fosse, Emmanuel e o Chico enlouqueceram. Porque nos recomenda falar do Evangelho para os nossos órgãos que são vivos, que são educados. E os órgãos são compostos de tecidos, e tecidos têm a sua consciência. O tecido muscular, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo, o cartilaginoso e assim por diante. Se vocês imaginarem o tecido sanguíneo de vocês, no mínimo ele tem duas potências: a parte líquida e a parte sólida. E se vocês observarem a parte sólida, ele tem 3 consciências individuais: os leucócitos, as hemácias e as plaquetas.
E as plaquetas são uma célula que se desmonta em fragmentos. Se você juntar os pedacinhos, fez uma unidade. E ela se torna variedade para participar de outras experiências quando há dilaceramento de um tecido. E se perceberem, a menor e a mais simples de todas as células, a hemácia, ela é filha de uma célula-tronco que está na medula óssea. E extirpa o seu núcleo, que é a sua consciência diretora, para se deixar conduzir pelo pensamento, pelo sentimento de quem ela vai servir. E ela tem, em média, 280 milhões de moléculas. Cada molécula tem a sua consciência. Mais ou menos o mesmo tanto de átomos em cada molécula. Cada átomo tem a sua consciência, segundo a doutora Alice Bailey, na obra A Consciência do Átomo. E um átomo, para André Luiz, é um aglomerado de forças vivas. E Kardec, no Livro dos Médiuns, nos ensina a criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos, se nós soubermos o que estamos fazendo. E o átomo físico, segundo Kardec, na questão 34A do Livro dos Espíritos, quando ele fala das moléculas secundárias, as moléculas físicas, que é uma aglutinação das moléculas primárias e a junção dos átomos primordiais que falamos. Fiquem tranquilos que daqui a pouco a coisa vai vir para o dia a dia, fica bem fácil. Mas é preciso, porque nós somos espíritos imortais, nós somos isso, e o conhece-te a ti mesmo. E esta frase é de Hermes Trismegistus, está com um capucinho ali no livro, foi o nosso mestre no Egito. Santo Agostinho falou que era um sábio da antiguidade, não citou quem. Sócrates leu a frase no portal do Santuário de Delfos, a frase não é de Sócrates, e ele foi considerado 3 vezes sábio. Ele construiu seu próprio corpo, deu seu recado, terminou, foi embora, ninguém o gestou. Não existe nome do pai, da mãe, e nem quando ele nasceu e quando ele partiu na história da humanidade. A personagem da direita, para quem acredita que ela é a filha de Zeus, como a deusa da sabedoria, nós a chamamos de Atena. Para quem acredita que ela é a filha de Júpiter, nós chamamos de Minerva. Então são uma dupla personalidade para atender, porque em certas regiões chamam-na de Atena, em outras de Minerva. Mas ela foi considerada a deusa da sabedoria. O que está ao centro, abaixo do Cristo, são os elfos, os seres mais sábios do reino pré-humano. E já que vocês estão sentados e respirando tranquilamente, um moço chamado de Valdo Pereira Franco, a maior biblioteca viva da humanidade atualmente, ele narra com segurança que jamais um pré-humano chega no reino humano sozinho. É um agrupamento de pré-humanos que se une para formar o ser humano. De Valdo. E para Dr. José Raul Teixeira, outra biblioteca viva, para mim a segunda maior, ele fala que nós temos no mínimo 1000 almas que nós animamos no planeta Terra somente, para a gente imaginar. Então a nossa consciência é formada por uma infinidade de vivências. Vocês podem achar complexo. Nós estávamos indo para cá, a Marcela Lemos, o Anderson Guerra, ouvindo 2 crianças, uma com 5, a outra parece que não tem nem 3 anos, aquela criaturinha. E eles falando que quando nós morremos, a nossa alma, se estiver meio doentinha, pelo caso lá, a gente envia ela para o hospital, mas a alma velha fica lá. Aí constrói-se um corpo novo, e é uma alma nova, que é uma fração da alma velha, que vem animar o novo corpo.
Leon Denis, nós temos certeza que a encarnação anterior dele foi como Jerônimo de Praga. E a encarnação anterior de Hippolyte Léon Denis Rivail foi Jan Hus. Curiosamente, o nome de Leon Denis está dentro do nome de Hippolyte. Hippolyte Léon Denis Rivail. E nós, segundo Leon Denis, está nas suas próprias obras, ele narra que Jerônimo de Praga foi o seu mentor durante 50 anos, a sua vivência anterior. E ele narra também na sua própria obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o que está encarnado não passa de uma diminuta fração, e o que está fora é um oceano inteiro. Ele chega a afirmar que o universo inteiro está dentro de nós, e nós existimos no universo inteiro. E nos ensina a aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto que existe em nós, o livro das metamorfoses do ser, que nos dirá o que temos sido desde a origem e o que seremos com uma eternidade. E ensinar-nos a o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E noutro momento na obra ele fala: Deus não nos criou, nós nos fizemos. Ele criou a lei, criou a matéria-prima. Numa tríade ou numa trindade, se vocês preferirem, para Joana de Ângeles, o Evangelho é força, a lei, vitalidade, a matéria-prima, que é o sal da terra, e vida, que é o que ela vai se tornar, unindo-se em dois ou mais, regido por esta lei. Vocês, se já estudaram, já ouviram. Se não estudarem nem ouviram, consulte o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, vocês vão perceber uma síntese fantástica do Espírito Lázaro. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Só que os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. E ele começa a explicar que os sentimentos, os instintos são os genes, os embriões dos sentimentos. E mais tarde, Joana de Ângeles narra da inteligência também. Então, no início, como forma humana, o homem tem apenas instintos. E, curiosamente, Pietro Baldi, em A Grande Síntese, fala que instintos são pequenas almas que destacam-se do nosso subconsciente para nos ajudar a governar os órgãos. Mais avançado e transformado, o homem possui sensações. Mais instruído, o homem possui sentimentos. No ponto mais delicado, mais sublimado dos sentimentos, surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações, que nós chamamos de virtudes. E eu pergunto a vocês, será que virtudes são seres? No próprio Evangelho citado, na lição Cáritas, para quem tem olhos de ver e a atenção devida, perceberá com facilidade que o Espírito afirmou por 3 vezes: eu sou a caridade. Que no início foi instinto, no início um amontoado de pequenas almas. E mais adiante, a fé é mãe de todas as virtudes. Para ser mãe, já se percebe que é um ser. E a primeira filha da fé, conforme está no item 23 do capítulo 27, ainda da obra citada, é a oração. E para Emmanuel, a oração começa na feição de simples desejos,
Só que desejos para André Luiz, em sinal verde, no capítulo 25, são entidades tomando a forma correspondente. São seres vivos, ou na obra Libertação, virtudes excelsas e valores morais são entes vivos. Mas, curiosamente, a luz, na sua expressão mais simples, conforme falamos, como átomo primordial, espírito com E minúsculo ou mônada, ela é viva e já atende o convite daqueles que a convidam. Então vejamos, se achar que isso é loucura, ainda no Evangelho, a fé é um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. E para Carl Gustav Jung, citado por Divaldo Pereira Franco, a consciência não é o acúmulo de saberes, mas o discernimento do conhecimento vivenciado. Então, imagine a consciência como um aglomerado de experiências que transformaram-se no discernimento desse conhecimento vivenciado, e é o que nós chamamos de virtudes. Divaldo Pereira Franco é confiável para alguns de vocês, posso citá-lo. Amélia Rodrigues, eu tenho certeza que ela é um dos 12 que voltou. Ninguém tem tanta intimidade com Jesus e com seu Evangelho como essa criatura no seu modo de falar. E na obra Pelos Caminhos de Jesus, ela psicografa por intermédio de Divaldo Pereira Franco o capítulo 23, o anjo da misericórdia. E no alto da cruz, 3 entidades de alta hierarquia se apresentam para dizer a Jesus que fracassaram com ele. Ele deu-lhes uma missão e elas apresentam para dizer: fracassamos contigo. Nós fomos expulsas do coração do homem. E a primeira se apresenta: tu te recordas, Senhor, eu sou a terra. A segunda: eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. E Jesus convoca uma quarta entidade, com certeza do mesmo naipe evolutivo, da mesma hierarquia, chamada misericórdia, para reconduzi-las de volta ao coração do homem. Não é porque alguém me diz que eu converso com esses seres. Joana de Ângeles nos recomenda a conversar terna e amorosamente com os nossos vícios, com as nossas imperfeições morais. Se elas são seres vivos, se eu transformar tristeza em alegria, alegria é uma virtude. Se eu transformar desespero em esperança, a esperança é a doce presença do amor, segundo Joana de Ângeles. E quando ela fala doce presença do amor, é o amor como alma da vida e ao mesmo tempo como um elemento que gera a própria vida, como luz do mundo e como sal da terra, porque ele tem essa dupla faceta. Então, ele começa como sal da terra, compondo o éter cósmico, se transmuta no fluido cósmico, na sequência em matéria mental. Aí você lembra de André Luiz, a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Se são seres vivos incontáveis, a matéria mental, que é uma transmutação do fluido universal, aí você lembra dos seres que deram origem a isso, e ela vai transformar-se na bioenergia, e com ela nós vamos gerar os infracorpúsculos, com eles os infra-reinos, que nós chamamos de elementos que vão compor as partículas subatômicas, e uma porção desses infra-reinos compõe os sub-reinos, partículas subatômicas, que vão se unir para formar as partículas intratômicas, nêutron, próton, elétron,
que vão se unir para formar o átomo. E ele começa com a energia nêutron somente, que se transmuta em próton, que se metamorfoseia em elétron, que vai dar a luz aos fótons para formar a consciência do próprio átomo. Então veja, quando vocês leem a maior síntese ou o maior tratado de física quântica que conhecemos, segundo Joana de Ângeles e Viana de Carvalho, por Divaldo Pereira Franco, que é a questão 540 do Livro dos Espíritos. Os espíritos mais atrasados, espíritos com E minúsculo, enquanto ensaiam para a vida, desde a origem primacial até aquilo que chamamos vida, aqui no plano físico, a partir dos vegetais, primeiro eles obedecem aos fenômenos físicos, mais tarde comandam esses fenômenos, mais tarde ainda vão comandar os fenômenos morais. Aí deu um nó na minha cabeça de novo. E termina dizendo: tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Mas tudo mesmo, quer dizer que o meu sapato, a minha roupa, o piso, tudo é espírito no santuário da natureza. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, pode ir lá e conferir. Então a matéria-prima do cosmos é esse espírito com E minúsculo, que para Allan Kardec, na questão 603 do Livro dos Espíritos, cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar esse elemento, assimila uma porção de princípios inteligentes. Uma molécula, um embrião, um inseto, é feito dessa mesma energia que dá origem a todas as coisas. E na Gênesis ele mostra, é um elemento único, que começa como sal da terra, na visão de outros autores, e vai terminar como luz do mundo. Vocês faltaram a aula de química? Quem gostava de estudar química? Porque tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia e vocês vão perceber. Porque o que chamamos de átomos, moléculas, células, vírus, vermes, ultravírus, são seres que foram criados para sustentar o nosso corpo. Eles formam mais de 90% da nossa massa física. E eles não vieram para gerar doenças. Eles vieram para sustentar o nosso corpo. Quanto mais matarmos os vírus, mais doenças teremos. Quanto menos agredi-los, quanto mais voltar ao nosso estado de harmonia segundo as leis que regem a vida. Porque se o amor é a alma da vida, a alma que rege a vida como consciência, como alimento, ele nutre a própria vida. Porque hoje nós nos alimentamos de fluidos, dessa energia viva. E de onde essa energia viva está vindo? Para Miramês e vários outros autores, o que nós chamamos de fluidos são aglomerados de espíritos pequeninos ensaiando para a vida, para transformar-se na matéria mental que já é composta de seres incontáveis. Agora imagine o tamanho desses seres que vão se unir num número incontável para formar o mais íntimo ser, que é um infracorpúsculo, ou quanto de energia para a física quântica, que é a menor partícula de energia. Já uma porção desses seres. Agora tente imaginar vocês pensando, segundo as diretrizes de Kardec em obras póstumas, um pensamento bem arquitetado vai nos colocar em conexão com todas as nossas vivências, desde essa origem primacial, que o Espiritismo estuda essa origem, a natureza do ser que foi se construindo e a sua destinação. De modo que, quando falamos de alimento, ele tem a sua origem nesses fluidos, que nós chamamos às vezes de prana.
e vários outros nomes pode-se dar. Só o ar que respiramos nutre o corpo em mais de 70% sem a gente ter consciência do que está acontecendo. Se eu contribuir com uma boa música que altera a estrutura molecular do ar, com boas leituras que vão acalmar as minhas emoções, que vão enriquecer a minha mente, que vai estimular a minha consciência para a ação, em meio segundo eu mudo a estrutura da água. O nosso corpo é feito de quê? Pode falar 2/3, mas se você for olhar uma célula, ela é mais de 95% água. André Luiz chega a afirmar em nosso lar que o corpo é 100% água. No mínimo veio da. Porque a terra veio da água, que veio do ar, que veio da luz, segundo Caim na intenção da natureza. O processo evolutivo. E quando nós vamos pensar, não sabemos que o pensamento é filho da oração. Porque a oração começou como simples desejos e viaja do coração para o cérebro, ou dos sentimentos para a mente. E quando chega na mente se transforma em pensamentos. É Emmanuel. E é a nossa força de atração. Se quando pensamos, interagimos com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, por que nós não mudamos? Se temos essa potência. Porque nós estamos vendo crianças reconstruir o seu corpo que nasceu com certas deficiências em horas. Um serzinho que nasceu prematuro, mais ou menos 30 dias na UTI, sem chance, um diálogo com a sua consciência, lembrando que ele é filho de Deus, e filho de Deus é Deusinho. Ele reconstrói a sua máquina e hoje ele está na sua casa. Não tinha nenhuma chance de vida. E agora no Rio de Janeiro, uma jovem mãe que não tinha trompas e um jovenzito que gostaria de ser filho dela, construiu uma trompa nova e ela está grávida. Como é isso? Porque é interesse do espírito que está nascendo. Ou a esposa do Dr. Jorge André, que não tinha também nenhuma, e prometeram a um espírito que o receberia como filho, e ele construiu as duas, segundo o próprio Dr. Jorge André, que é doutor e mestre em psiquiatria. Ele já foi, mas continua, porque não perde o conhecimento. Pelo menos doutor aqui no mundo físico, lá eu não sei. Porque André Luiz queria continuar sendo doutor por lá, não queria? Ele não serviu nem para enfermeiro, nem para auxiliar de enfermeiro, mas foi ser auxiliar de faxineiro nas camas de retificação. Mas já serviu para alguma coisa, né? E hoje é o fenômeno que nós sabemos. Hoje, realmente, eu falo que Evolução em Dois Mundos é o seu mestrado. Mecanismo da Mediunidade, o seu doutorado, porque para ler essas duas obras e compreendê-las, a segunda, se não tiver noção de eletrônica, não entende Mecanismo da Mediunidade. E Evolução em Dois Mundos, quando ele narra, por exemplo, cada ser tem em si uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, que é o seu próprio pensamento. E Mecanismo da Mediunidade, ele reafirma, queira ou não, porque alguém duvidou, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. E a vida é movimento, nada para. Tudo morre para renascer, para se renovar. A cada segundo pode morrer de 100 a 600 milhões de células, se eu quero modificar o meu corpo para melhor ou não, porque é um mecanismo natural de morte e renascimento. Se eu mudar o meu comportamento, nasce com um novo comando. Como um jovem senhor com um tumorzinho razoável, mais ou menos o tamanho de uma mão papaya médio, no estômago. Dentro de uma semana não tinha mais tumor. Como é isso? Porque o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, segundo Camilo Flammarion,
na obra A Morte e Seu Mistério, volume 1. E basta a mentalização para criarmos um órgão novo. Agora, como eu vou mentalizar um órgão novo se eu não sei do que ele é feito? Se eu não sei que ele tem uma consciência, que ele é composto de tecidos, esses tecidos de células, dessas células de moléculas, dessas moléculas de átomos que eu posso criá-los. E posso criar moléculas também, que está na obra A Gênese com Allan Kardec. E eu arrebanho uma porção de fluidos, nós já sabemos o que são os fluidos, gravo nesses fluidos a luz do meu mundo, as minhas virtudes, condenso essa energia e transformo em molécula no meu perispírito sob a ação do meu pensamento e minha vontade, e transfiro para o meu corpo para substituir a molécula que está doentinha por esta molécula sã. E o mesmo autor, que para quem não o conhece mais intimamente, Kardec foi professor de medicina. Ninguém nega isso, ele lecionou medicina. E não só medicina, biologia, química, física, astronomia, mais de 30 ciências correlacionadas. E para 2 biógrafos, ele foi médico, ele clinicou por algum tempo. Porque para dizer que as palavras de um médico, se ele souber o que está fazendo, pode curar o seu paciente, graças ao magnetismo que elas colocam em ação, é alguém que fez. Isso não é alguém que teoriza. E ainda outra coisa, o sabor depende da educação do paladar. Eu posso comer até pedra derretida e sentir o sabor que eu quiser, porque ele narra em A Gênese, na lição A Gênese orgânica, que basicamente todos os corpos da natureza são feitos de 4 átomos: o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. E vocês sabem do que é feito um átomo de oxigênio, não sabe? O que eu falei lá no início, o nêutron que se transformou em próton, o próton que transmutou parte de si em elétron, que gestou seus fótons formando sua consciência, é o hidrogênio simples, ele não tem nêutron quando ele se compõe. No início apenas o nêutron, depois, mas se vocês pegarem 4 átomos de hidrogênio, liberando 2 elétrons, rebaixando 2 prótons, vocês fazem o hélio, que é o segundo elemento. Agora imagine o hélio 4 vezes, ou 4 hélio compondo o oxigênio, que tem 8 nêutrons, 8 prótons, 8 elétrons. Isso chamamos individualização. E nós somos um amontoado de seres menores. E de acordo com vários mestres, como o doutor, professor Anthony Béchamp, Claude Bernard, para Louis Pasteur, Pasteur em 1818, o ano de nascimento, Béchamp 1816 e Claude Bernard em 1813. Nasceram quase que veio no mesmo paraquedas. Pasteur passou a vida inteira dizendo que eram os vírus, micróbios, vermes que geravam as doenças, criando armas para matá-los. Os antibióticos, as vacinas, um monte de coisas. E Bernard falou: isso não é verdade, não são eles que geram as doenças, são os ambientes que os tornam agressivos. E Béchamp falou: além de ser os ambientes que os tornam agressivos, são os seres com o seu pensamento em desalinho, com as suas emoções desgovernadas, que criam os elementos que vão desnortear esses pequeninos, que ele chamou de prótides, que estão no interior dos átomos, que Leon Denis chamou de parasitas. Imagine no interior de um átomo um parasita como um ser vivo. E o átomo é um aglomerado de forças vivas, segundo André Luiz, como falamos. Então o amor como substância é a essência da vida. No seu trajeto
é a comunhão dos seres. Na sua destinação compõe-se a alma do universo. O amor é a essência da vida, a comunhão dos seres e a alma do universo. Essa foi a conclusão que chegamos. Porque em nós, o nosso corpo físico vai evoluir até transformar-se de algo físico em psíquico. A começar pela força vital, depois instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligências intelectiva, emotiva e espiritual, e o próprio corpo, de um corpo corruptível, como afirmara Paulo de Tarso, vai transformar-se num corpo incorruptível, que é o corpo perispiritual e, na sequência, a nossa própria consciência. E aí nós queremos comprar um alimento. Qual o alimento adequado para o corpo se eu não conheço o meu corpo? Ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Aí nós queremos comer o que nós gostamos, pelo paladar deseducado, e não o que o corpo necessita. Se soubéssemos respirar com consciência, chegaríamos a um estágio daquele indiano que viveu dos 11 aos 92 anos sem comer e sem beber coisa alguma, e morreu há pouco tempo atrás. Que os cientistas o trancavam num quarto, já que ele não comia, não bebia, não lhe dava nada, lacrava o banheiro porque ele não suava, não excretava nada, e a sua pele tinha cheiro de rosas, e eu ficava até 15 dias meditando, porque era um mestre yoga. Como é isso? Ou ser como Madre Teresa de Calcutá, ela tomava uma xícara de água por semana como alimento físico, nos últimos 20 anos da sua vida. E Miramês fala que o homem, ou o ser humano, precisa mais harmonia na mente do que alimentos no estômago. Se a alma em si só se nutre de amor, nós vimos onde começa o amor. E eu posso convidar uma porção desse amor na sua origem. E se ele é a matéria-prima que a tudo constrói, porque ele gera a vida, segundo Joana de Ângeles, nutre a vida, depois vai transformar-se na lei, na virtude que organiza e mantém a própria vida. Aí, para agradar o paladar, nós vamos comer o sanduíche, a pizza, com o ketchup, com a mostarda, que nós não sabemos nem o que é, e nem sabemos os ingredientes, como se faz um presunto, uma salsicha, que se vocês virem, duvido que vocês continuarão comendo. E os demais. É isso que o corpo necessita, o corpo não reconhece isso como alimento. Esta moçada vai alimentar o desequilíbrio do próprio corpo, para mais tarde gerar N enfermidades, inclusive o câncer, que é o último estágio. E nós estamos estudando sobre as origens do câncer, começamos isso no primeiro livro, estamos continuando no segundo e vamos aprofundar no terceiro. Está lá um pequeno vírus, está numa boa, observando tudo. Quando a célula começa a desvitalizar pelo pensamento negativo, pela emoção desgovernada, pela palavra em desequilíbrio, pela atitude em dissonância das leis de harmonia, ela perde a consciência diretora, perde a vitalidade, o vírus a invade, clona a si mesmo, e dos elementos que foram decompostos à célula, e com esse serzinho ele se une e forma a célula cancerígena que não obedece às leis que regem o corpo. Ou o espírito volta à obediência às leis que regem a vida para curar-se, ou possivelmente perderá o seu próprio corpo. Porque medicamento nenhum cura o câncer, ou doença nenhuma.
Não estamos falando mal da medicina. Nós estamos falando que eles não curam, porque nós já passamos por isso. E esses mestres nos ensinam a curar-nos, porque foi Jesus que começou com essa história. Ele mentiu para nós. Ou quem organizou os evangelhos mentiu. Sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós, que é o evangelho, que é força, vitalidade e vida. Farão coisas maiores do que agora faço. Se vocês observarem, com bastante cuidado, tem certos animaizinhos que sabem criar órgãos inteiros. Uma lagartixa criando um rabinho novo, a salamandra uma perninha nova, o caranguejo criando as suas pulgas, e vários outros seres do reino vegetal se recompondo. Vocês cortam um planteamento no meio, ele não se dá o trabalho de cicatrizar, ele vira 2. Você corta em 4, ele vira 4. As suas células não são clonadas o tempo todo? Na realidade, nossas células são eternas, se dermos as condições. Matusalém não viveu 940 anos, Zoroastro 700 e pouco, e eu estou planejando 600 anos para minha pessoa. Tem muita gente desistindo, mas põe tudo na minha conta. Igual em Franca tem uma família que a moçada morre todos os 45, 40, aí ficou 3 irmãos por final, um já está com 55, já querendo, como se fosse desistir. Eu falei para as 2 irmãs que são as sobreviventes, falei, põe a cota de todos eles na conta de vocês e vive mais de 100. Meu sogro está com 102, a prima dele partiu com 106. Por que tanta pressa? Eu quero ficar aqui enquanto eu tiver algo para aprender nessa escola, enquanto eu tiver algo também para ensinar para aqueles que estão vindo na retaguarda. Dependendo do alimento, a sua combinação com outro alimento, ele vira veneno. Mas fica uma delícia para o paladar. O único líquido que é admissível após uma refeição, jamais se admite qualquer líquido, é o café sem açúcar. Para quem sabe fazer café, porque a maioria não sabe. A maioria deixa a água ir aos 100 graus e até entrar em ebulição, joga o pó lá dentro, deixa ferver, quase derramar, já matou quase todo mundo. O máximo que é permitido para a água para fazer um café é 80 graus. E para certos chás também. A fruta do noni, ela tem 153 fitonutrientes. Se acelerar o seu processo em mais de 64 graus, morre todo mundo. Eles precisaram descobrir um meio, o máximo até 64 graus. 65 já começa a dizimar. Esses seres curam câncer e mais de 30 doenças graves. Essa mão de obra especializada. Então, conforme Bezerra de Menezes em Compromissos Iluminativos, e também noutra obra de Bezerra de Menezes para você, que é uma obra encantadora, ele fala que nós podemos usar N coisas, mas quando eu aprendo a usar a mente, usar os meus sentimentos, eu construo coisas maiores. Temos um amigo que, quando no plano físico, era professor de medicina. Embora o cirurgião dentista, muitos não o consideram médicos, mas nós sabemos que é, mas ele jamais ocuparia uma cadeira para lecionar medicina para todo mundo. Ele poderia lecionar para seres da sua mesma classe. Mas ele lecionou veterinária até psicologia, sem nunca ter tido um diploma para fazer isso. Tinha conhecimento, mais de 30 cursos de ciências correlacionadas, desde a embriologia, biologia molecular e N coisas. E ele nos ensinava, por exemplo, começava a acupuntura com a agulha. Já que você quer, eu te espero.
vai dar o resultado que você acreditar. Mas se você preferir, aplicador eletrônico dá o mesmo resultado se vocês acreditarem. Se acreditarem ainda, pode ser o dedinho dele. Coloca no ponto, energia humana com energia humana, dá um resultado muito melhor. Se preferirem ainda, pode ser o seu dedinho nos seus pontos, que dá um resultado melhor do que o dele. E vai que alguém não tem dedinhos e quer fazer. Propor a mente, você consegue muito melhor do que tudo isso, que é o que Bezerra de Menezes narra. Então, quando falamos que o amor é a alma da vida, então vocês imaginam algo que anima a própria vida. Aí vocês podem imaginar a energia vital como esse amor animando nossas células, porque é isso que acontece. É a lei que organiza e mantém a vida, segundo Joana de Ângeles, a energia vital. Mas se vocês imaginarem um simples átomo, a lei que organiza o átomo são os fótons, o que nós chamamos de magnetismo, que nasceu do próprio átomo. Segundo a ciência acadêmica, se vocês pegarem uma porção de átomos de fósforo formando moléculas, de acordo com a conformação molecular, com o trabalho resultante da sua sublimação consciencial, eles constroem algo maior do que eles, chamado nucleotídeo. E quando esses nucleotídeos se unem, formando uma consciência mais vasta, tendo essas moléculas como base e um propósito de evolução, eles constroem, se transformam no RNA. E quando esse RNA, consciente de sua realidade, promove os nucleotídeos e auxilia essas moléculas, eles constroem o DNA, que é a nossa consciência celular, ou o cronograma organizacional que rege as nossas células, mas elas estão no corpo físico. Só que todos os elementos do físico vão transformar-se em elementos psíquicos. E o primeiro núcleo do psiátomo é a energia vital, o bion, que vai gerenciar um corpo físico. Lembra? Primeiro obedece os fenômenos físicos, sendo átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, o corpo como um todo, aqueles pequeninos. Mais tarde vão comandar. Quem comanda o corpo é o modelo organizador biológico, essa energia vital que nasceu do próprio corpo, porque ele sofre transformações sucessivas até atingir o estágio do perispírito, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse primeiro núcleo compõe o segundo, que é as suas memórias e suas percepções, forma o segundo núcleo. E essas memórias e percepções, que nós chamamos de percepton, gerenciando o bion, gerenciando a vida biológica, compõe o terceiro, que é o intelecton, a inteligência e a consciência. E é a consciência que se expressa por meio da inteligência, que são, para nós, as inteligências somadas, intelectiva, emotiva e espiritual, o ser moral. Então, mais tarde, comanda e dirige o ser moral. Só quem consegue fazer isso é a consciência que nasceu daqui. Então, nós vamos construindo a nossa realidade, de baixo para cima. Agora, eu quero encarnar. Lá em casa eu faço um laboratório, no fundo do meu quintal. Eu posso pegar uma semente e fazer uma nova árvore. Eu posso pegar um galhinho daquela árvore e fazer uma nova árvore. Eu posso pegar uma como um cavalo e a outra e fazer uma enxertia e fazer uma nova árvore. Eu que vou decidir. Então eu posso encarnar uma fração da minha consciência para gerenciar um corpo, mas eu posso encarnar uma fração para gerenciar vários corpos, depende do meu capital. Antônio Hermílio de Moraes não tinha mais de 100 empresas? Ele não era a consciência que geria tudo isso? É diferente com o espírito? Não é. É
É a mesma coisa. Então, vários espíritos podem gerenciar um corpo ou um espírito gerenciar vários. Depende do seu cabedal, da sua inteligência, da sua consciência. Como vários empresários podem se unir, formar uma sociedade anônima e gerenciar uma só empresa. E às vezes ela ainda ia à falência. E vocês sabem disso. Assim, quando Kardec narra que não só todos os encarnados e desencarnados formam a alma do mundo, ele narra que nós estamos dentro de outros seres encarregados de fazer a Terra progredir. Está dentro de quem? Francisco de Assis, Joana de Ângeles, Pietro Baldi. Vocês já se imaginaram dentro de um ser maior, mais inteligente? Eu já me vi e sei qual é a minha árvore. Por isso que vocês percebem, a palestra nasce aqui. São esses seres que manifestam por meu intermédio. Somos milhares de criaturas. Nós expressamos milhares de criaturas mais inteligentes e milhares de criaturas estão me dando a oportunidade de expressar e falar com vocês. Quando não temos essa consciência, morremos de sede à beira do poço. Eu cheguei a tomar 25 doses de medicação por dia. Nada contra nada. O espiritismo não é contra coisa alguma. Mas se eu sei o que eu estou fazendo, eu posso esgotar as minhas possibilidades primeiro, para depois fazer uma cirurgia, por exemplo. Como aconteceu em Sud-Menus, a moça com um pavor de dentista, mas tinha que tratar o canal. Nós fizemos um tratamento de canal com a mente. Tocamos onde estava o canal e do outro lado. São duas equipes semelhantes. Para uma ajudar a outra. E como se doássemos parte da equipe que sabia fazer o tratamento do canal do nosso próprio corpo. Ela foi ao dentista, falando do seu medo, falou, vamos fazer uma nova radiografia, de repente, né? Aí ele não acreditou no que viu, porque ele estava com uma e com a outra. Como? Basta saber. Satya Sai Baba não criava uma perna inteirinha? Não se fragmentava e aparecia em mais de 100 lugares com corpos tangíveis? Imagina um avião a 920 km e o cara aparecer lá ao lado do seu banco fazer uma cirurgia em você. Que acontecia coisa assim. Ou vir da Índia à Bahia, em Salvador, lá no bairro do Pau da Lima, na Mansão do Caminho, curar o coração do Divaldo que estava 95% morto. E ele mesmo fala. Ele ora, mentaliza o moço, de repente está ao lado da cama, faz um coração novo, porque está 95% morto. Quase instantaneamente volta. Depois o Divaldo foi lá agradecer. Ele foi com mais 15 pessoas, uma equipe de 16 pessoas. E às vezes ele dava agradinho para distrair a pessoa. Então deu um relógio de ouro maciço para um moço que foi com a sua namorada. Só que ele funcionava com o seu pensamento. Se pensasse negativo, o relógio parava. E ele falou para o moço, você está namorando? Já que está namorando, é preciso casar, tá? Porque eu estava enrolando a menina mesmo. E quando na volta, o Divaldo perguntou as horas e o Divaldo parou. Aí já dá para perceber o que ele estava fazendo. A cinza de Butcher pegava algo parecendo um sininho assim que ele tocava. Você olhava e não tinha nada. E daqui a pouco um monte de cinza medicinal dessa altura. Como? Da onde ele tirou isso? Ele simplesmente abria a mão, fazia assim, tinha um anel de brilhante, dava para você. Eu adorei o anel, mas eu gostaria que tivesse a sua imagem dentro do anel. Fechava a sua mão, abria, estava a imagem dele esculpida dentro da pedra de brilhante. Vocês acham que isso é praticamente impossível? Ele conhecia os elementos que compunha os átomos, ele dava uma ordem como Jesus fazia com sabedoria e construía a realidade. Nós temos esse poder.
Porque se serzinho tem esse poder, como certos animaizinhos e muitos outros que conhecemos, se nós perdermos para uma lagartixa, vamos ganhar de quem? É possível reconstruir a estrutura óssea ou qualquer parte do corpo, porque o energismo se renova, e se eu tiver um propósito novo, um objetivo nobre, e quanto mais enobrecedor seja esse objetivo, quanto mais extensos forem os benefícios e os beneficiados, mais profundo eu mergulho nessa consciência que é a soma de todas as minhas vivências. Segundo Joana de Ângeles, ela sabe o que fazer, como, quando e onde realizar. Ela é a soma de tudo que nós já vivemos. E se já passamos por todos os reinos, somos a soma de todos eles, segundo Leon Denis. E também está no Livro dos Espíritos, na questão 585. Entenderam alguma coisa? E aí esquecemos de um simples detalhe. Você começa a mentalizar, quando tem fome, o alimento que você gostaria, para dar agilidade ao seu corpo, uma memória mais vasta, o que vocês quiserem. Começou a pensar, você começa a criar. Quem pensa, está criando. O para quê é que faz acontecer com a velocidade mais vasta. Não conseguiu? Faça a respiração, o relaxamento. O ar nutre. Se eu encorajá-lo, melhorando as suas condições, ele vai transformar-se em mais potente alimento e mais perfeito medicamento. Não conseguiu 100%? A água é quase a totalidade do nosso corpo. Pegue um copo, tome a água, engole, mastigando, imaginando o alimento, o medicamento que vocês pretendem. Da mesma forma que fizeram com ar, com o pensamento. E vocês vão perceber que as dores passam, a fome passa. O que vai depender é o amor com que está fazendo. A fé de saber, pelo menos em parte, o mecanismo de como está acontecendo. No mínimo, vocês vão economizar recursos, porque se formos alimentar, meia hora depois de tomar esse copo com água, fazer o exercício de respiração, a mentalização, a gente come de 30% a 60% menos. Imagina o que nós vamos economizar no final do mês. Eu descobri que eu tinha um médico dentro de mim, Joana de Ângeles. Desperte, seja feliz, a obra, a lição é um médico interior. E não só o médico, uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. Só coloquei em ação. E ela nos ensina nesta lição a criar células com poder quimioterápico. Então eu tenho que descobrir onde estão essas células, esse natural killer, que é a célula citotóxica, que é uma fração do linfócito T. Mas até chegar lá você tem um caminho. Você começa nos linfócitos, aí você percebe que inicialmente é uma família única. Você olha com mais cuidado duas famílias, os que têm grânulos e os que não têm, os agranulócitos e os granulócitos. Mas você quer saber quem é a célula com poder quimioterápico. Você sabe que ela nasce da medula óssea. Aí você divide os agranulócitos, você forma os linfócitos e os monócitos. Você aumentou a lupa. Deixa o monócito aqui, pega o linfócito e divide em B e T. O B é o que vai criar os anticorpos. Então você não precisa usar antibiótico nem anti-inflamatório, porque os anticorpos são as bombinhas que você vai jogar na cabecinha de quem está fazendo proeza, se for o caso, e desintegrar essa célula ou esse verme, ou que seja que saiu da sintonia ou da harmonia do corpo. Aí você pega o linfócito T, divide em 3. Aí você encontra o citotóxico, que é a célula com poder quimioterápico. Tem o supressor, que é o gerente dele,
Fala, aquela ali você pode matar, aquela lá não, aquela ali nem pensar. Ele determina o que ele vai fazer e o auxiliar que vai trazer os recursos para ele fazer acontecer. Então, citotóxico, supressor, auxiliar. Aquele monócito que nasce na medula também, faz um curso de mestrado ou doutorado no timo, se transforma na maior célula do poder fagocitário do corpo, que é o macrófago. Ele vai lá e faz a limpeza e todos eles vão morrer no baço, porque eles só duram de 6 a 8 dias. E quando chega no baço e controla o volume sanguíneo, todos são desintegrados, reorganizados, a maior parte é reabsorvida no organismo pelo sangue, o que não tem mais função é excretado pelo suor, por intermédio do sistema linfático, pela urina e etc. Quanto mais soubermos acerca de nós, senão para que serviu o conhece-te a ti mesmo? Sabe como era a escola que esse mestre dirigia, que pode se chamar de universidades? Uma escola era o corpo humano. Você estudava dentro daquela universidade, cada sala de aula era um sistema. Quer se aprofundar? Agora tem uma universidade inteira só do sistema digestório. Cada sala de aula é um órgão. Até chegar nos átomos, que naquela época já acreditávamos que era um sistema solar em miniatura. Só não sabíamos lá que tinha vida. Hoje sabemos. E imagine as universidades, porque lá estudava também o perispírito, os chakras, toda a consciência. Isso lá. E a maioria de nós passamos por lá. Passamos pela Grécia, pela Indochina, pela Índia. Hoje estamos aqui. Recordar isso, não é isso. Porque para escrever o livro nós só recordamos as nossas memórias, juntamos outras informações, interagimos com outros mestres e vamos materializando as informações. Porque de conhecimento acadêmico nós só temos o primeiro ano primário completo. Como isso seria possível? Para a pós-doutora Adriana Rochas, doutorado na Rio Grande do Sul, ela é professora universitária, ela fez o pós-doutorado baseado nesse livro que ela estudou durante 10 anos com um grupo de estudo, com outros doutores, como o doutor Marcelo. Ela falou que o livro é uma tese de doutorado. Ela estudou a estrutura, como ele foi construído para fazer o seu pós-doutorado. Como? Se eu não soubesse acessar o que já possuímos. Por isso que seres como Zoroastro trazemos em nós um amigo oculto que desconhecemos, a nossa consciência. Ou os hindus, estamos à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta. Ou o cristianismo, estamos à beira do poço, morrendo de sede. Aí não aprofundamos e pensamos que a samaritana era uma simples senhora e Jesus apenas o nosso mestre. Mas quando o Carlos Torres Pastorinho, o maior teólogo que eu conheci no último século, fala: samaritana, meu filho, é a alma que está encarnada. O Jesus que está pedindo a ela da sua água, o que está no seu coração, é a nossa consciência, o nosso Cristo interior. Ele traz para dentro o ensinamento. Ele começa lá fora e vai mostrando os personagens dentro de nós. Então essa água sua não sacia a sede, só sacia momentaneamente. É o amor humano que você ainda tem. Mas a água que eu hei de te dar, que são as virtudes que estão em minha consciência, se você beber nunca mais terá sede. Normalmente se toma água no máximo até meia hora antes, com consciência, mastigando a água e dando a ela direção. Do contrário, 1 hora antes. E no mínimo de 1 a 2 horas depois. Durante a refeição é a vez da saliva. Se tem dificuldade de mastigar, basta comer cenoura crua.
Pega uma cenoura lá in natura, quero ver se você engole sem engasgar, sem mastigar pelo menos 30 vezes. Ou grão de bico germinado, você vai fazer a mesma, ou você mastiga ou vai engasgar. E se não engasgarmos, já estamos fazendo um grande feito. Mas o ideal é de 30 a 80 vezes cada porção. A gente deve mastigar até perder o sabor. Perder o sabor porque transformou em átomos a estrutura. Porque sabores, cores, odores já são moléculas, conforme o livro dos Espíritos, questão 32 com Allan Kardec. Aí eu posso dar a conformação que eu precisar, porque tudo está em tudo. Se eu tenho só água, se eu tenho só isso ou aquilo, eu transformo aquilo que eu tenho em tudo que eu preciso. Tem N seres do reino animal que fazem isso. Por exemplo, aquela criaturinha que anda com um caracol nas costas, que a gente chama de caracol normalmente que a gente fala, ou caramujo, ou o lesma, etc. Nós gravamos a história de uma delas que escasseou o alimento. E ela não tem uma velocidade assim para ir longe buscar alimento. E só sobrou uma alga verde que era venenosa. Que ninguém se atreveu. Foi buscar alimento em outro lugar. Falou, ou eu adapto o meu organismo para comer essa alga, ou eu morro. E ela comia pequenas porções. E não morreu, porque a diferença do veneno com o remédio, o alimento é a dose. Só que ela ficou verdinha igual a alga. E agora ela ficou, ninguém chegava nem perto, porque não podia comê-la. Ela viveu mais tempo. Pode procurar aí no Mestre Google, vocês vão perceber isso. Então o ideal é deixar. E o que são as enzimas que nascem das glândulas salivares, que nós chamamos de saliva? O nosso pensamento, o nosso sentimento transformado em hormônios. André Luiz. Que são as leis que vão reger o que eu estou mastigando. Eu mentalizei o que eu quero, e agora essas leis, esses hormônios, vão dar direcionamento àquilo que vai entrar para o meu organismo. E quando sabemos mastigar, essas leis já fazem o processo de dissociação e assimilação das forças vitais, sem passar pelo estômago, aqui na boca, que tem mais de 35 milhões de pequenas glândulas, e 95% em média da energia do alimento é absorvida na boca. Agora quem tem preguiça só joga para a esquerda e para a direita e já chuta por gol, dançou, porque a partir daqui o corpo não absorve mais do que 5%. E normalmente a gente pensa que é estômago cheio que garante a nutrição. Não é. Nem é a qualidade do alimento na hora da refeição, é como eu estou na hora da refeição. Porque o meu pensamento de ingratidão, porque você faz o alimento e eu reclamo do alimento que você fez. Está muito salgado, está sem sal, está isso, está aquilo. Eu é que estou fora do prumo. Porque o sal, se eu souber dissociar, ele é feito de um átomo de sódio e um de cloro. Se eu separar os dois, onde está o poder do sal como ser prejudicial ao nosso corpo? O conhecimento nos desperta e a vivência dele nos liberta. Ou o conhecimento nos liberta da ignorância e a vivência dele nos liberta do sofrimento. Então, diante de tudo que falamos, esquece que vocês não conseguiram assimilar ou digerir e pense, pelo menos, no que eu falei do ar, no que eu falei do pensamento, no que eu falei da água, da natureza. E imagine a quantidade de energias que os benfeitores dessa casa, juntamente com os médios do plano físico, prepararam como banquete divino para vocês. E cada um vai assimilar de acordo com a sua intenção, com o seu propósito de vida, com a sua atenção. Porque intenção é uma coisa, você tem um propósito, atenção, você vai estar presente naquilo que está pensando, e intensidade, você vai movimentar os recursos para fazer acontecer.
Comece a inspirar, consciente que está em conexão com todos os seres em todos os mundos e com todos os seres que compõem vossa consciência. Se precisar de algo ou de alguém para ajudá-los nessa dimensão, lembra de Jesus. Só desce quem subir. Ele gastou 1000 anos para descer de onde ele estava até nós. Mas a essência de nossa consciência pode gastar 1/1000 de segundo para descer até o interior das células. Porque sem lapso de tempo, o nosso pensamento viaja da mente até o núcleo e também atingindo todo o citoplasma sem lapso de tempo físico, levando a informação mediante a mentalização, desejando a saúde psíquica, emocional, física e também moral e espiritual. E conforme vai imaginando, imagina que está inspirando uma porção de Deus, porque Deus é a expressão de tudo, ou expressa por intermédio de tudo, ou tudo que existe são frações do próprio Deus, porque Ele é a unidade e tudo que tem dentro dele são as variedades, são as partículas, são as individuações de seres incontáveis. E conforme o pensamento vai idealizando o corpo saudável, a emoção em harmonia, o pensamento em harmonia, a palavra bem dita ou dita bem, disciplinada, a atitude imaginando, fazendo a outro que gostaria que lhe fosse feito, conforme esta mentalização, essas ideias enobrecedoras, esses planos e futuras ações benéficas, essas ideias e planos serão os portadores, os canalizadores das energias equilibrantes, que vão reorganizar os complexos campos celulares como leis, vão harmonizá-los ainda como leis e aumentar-lhes a produtividade, agora como matéria-prima. O amor é a essência da vida, a matéria-prima, o sal da terra, a comunhão dos seres, o amor humano ou o entrelaçamento das almas em todas as frequências. E a alma do nosso universo, a nossa consciência, a luz do mundo, ou a soma de todas as almas, formando uma só alma, como disse-nos Jesus. Eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, Ele em mim, somos um. Respira, perceba a presença da vida em suas incontáveis expressões. Deseje auxiliar quem não pôde vir, e quanto mais desejar ou se dispor a fazer o bem para o outro, mais receberá. Quem já aprendeu a amar-se e, por extensão, amar o outro, quem ama, a cura acontece naturalmente, segundo Joana de Ângeles. Aqueles que acostumaram a só receber amor, recebem apenas estímulos. Quem ora, segundo a autora, recebe diretamente os benefícios da fonte da vida. Quem espera as benesses de nossas orações, recebe apenas o alívio. Inspirem, se acalmem e digam a si mesmos: tudo está em paz, porque Deus é a suprema sabedoria e não tem nada de errado com a sua obra. Inspirem de novo, tudo está em perpétuo dinamismo, porque Ele é a onipresença, Ele está gerindo ou gerenciando presencialmente em todos os lugares.
em tudo que está acontecendo. Inspire mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a insuperável onipotência. Capacita-nos segundo o nosso propósito de vida ou como nos dispomos para fazer acontecer. No mínimo vamos falar assim: Senhor, nem ouro nem prata tenho, o que tenho vos dou. Apresente os seus pães, os seus peixes, para que Ele possa multiplicá-los. Porque é o simbolismo de talentos, de potências intelectivas, emotivas e espirituais, os nossos potenciais para fazer acontecer. E pode ir além. O que queres que eu te faça? Onde posso ser útil? Porque a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre em todos os sentidos e encontra em si mesma 1000 recursos para a solução de todos os problemas. E aquele que vive 1% do cristianismo que sai pelos seus lábios, transformando isso em seus atos de cada dia, só com a presença desse ser no planeta, a Terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Abraços de luz e paz, amor e luz, esperança, consciência. Muito obrigado. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.